Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos estudantes da palavra. Mais uma vez, poder chegar a você com o estudo da palavra de Deus referente às nossas escolas bíblicas dominicais, estudando a revista Compromisso, também a revista Atitude, a revista da Terceira Idade, que no terceiro trimestre tem como ênfase a oração. A vida de oração, a doutrina da oração, a prática da oração de nossas vidas cristãs. E quero chamar a atenção do irmão para a lição de número 4, que é a lição de hoje, que intitula Oração de Moisés, né? A oração que Moisés fez e que realmente pôde trazer uma tremenda experiência para a vida dele, para o povo de Israel. A oração de Moisés. Orar é se comprometer, diz aqui, né, o tema da lição de número 4. Orar é se comprometer. Lembrar a você as leituras diárias, né, que tem a ver com a lição e que você pode aproveitar-se, né, da leitura diária para estudar a palavra de Deus e fazer, portanto, com que a sua vida cresça na presença do Senhor. Ok? Pois bem, Êxodo capítulos 24, 32 e 33 é a ênfase do estudo, ou o texto que está embasado do estudo de número 4. Moisés, irmãos, era um homem de oração. É possível perceber Moisés orando em várias circunstâncias e usando muito do seu tempo para a oração. Destacamos aqui pelo menos 3 momentos em que Moisés orou. Né? Orou em favor de Faraó. Sim, Moisés orou em favor de Faraó, para que o coração de Faraó fosse quebrantado diante da necessidade da saída do povo do Egito. Moisés também orou em favor da sua irmã Miriam. Lembram-se disso? Miriam teve um momento de fraqueza e ficou leprosa, e Moisés orou para a cura de sua irmã Miriam. E por diversas ocasiões, Moisés orou em favor do povo de Israel. E a lição de hoje está baseada em um momento específico, né, da vida do povo de Israel, em que houve uma experiência em que Moisés precisou ir à presença do Senhor e falar com Deus. No texto de hoje, nós vamos ver Moisés no Sinai, no Monte Sinai, falando com o Senhor. E enquanto Moisés estava com Deus, enquanto Moisés estava com o Senhor, passando aquele período lá com o Senhor, que está baseado na lição de hoje, o povo, né, prevalecia contra o Senhor. O povo se corrompia. Israel não pôde esperar o retorno do seu líder e prevaleceu e se corrompeu. Interessante, irmãos, da lição é a semelhança em pelo menos um aspecto com a lição de número 3, né? A oração de Moisés. Então, a oração de Abraão e a oração de Moisés têm um aspecto semelhante. Lá, Abraão está orando diante da possibilidade do juízo de Deus para com Sodoma e Gomorra. Aqui, na lição de número 4, Moisés está orando diante da possibilidade de Deus ajuizar o seu povo por causa do pecado da idolatria, né? E você pode perceber isso, daqui a pouco nós vamos perceber isso no estudo. É quando, então, ambos oram a Deus, tanto Abraão quanto Moisés. Diante da possibilidade do juízo de Deus sobre o povo, ambos oram ao Senhor. Abraão orou,
Moisés orou, e muitos outros exemplos, por que não dizer de Daniel, né? Daniel orou, Elias orou, tantos outros exemplos de homens de Deus que oraram e o Senhor, então, respondeu à oração do seu povo, entendendo que deveria responder. E nós, então, irmãos, diante do desafio desse trimestre, é que realmente, como crentes em Cristo Jesus, tenhamos uma vida de oração. Portanto, vamos à lição de hoje. Eu vou compartilhar, como tenho feito, né? Os assuntos da lição através do PowerPoint. Como eu tenho dito, esse material é preparado pela nossa Convenção Batista Brasileira, através do seu setor de educação cristã e de estudos bíblicos, né? E eu faço algumas adaptações para o nosso estudo de forma especial. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a tela. Aguarde um instantinho, já estou chegando lá. Aqui está a tela, né? Eu vou ampliar para melhor participação do irmão, uma melhor visualização. Eu estou aqui ao canto, né, da tela, para participar com você desse estudo, tá bom? Vou aumentar um pouquinho aqui para ver se eu apareço melhor para você, para estarmos juntos. Lição de número 4, terceiro trimestre de 2020, a oração de Moisés. Oração é se comprometer. Percebe isto? A ênfase da lição de hoje é o nosso comprometimento com a oração, assim como Moisés, à luz do estudo de hoje. Como disse, baseado em Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 24, capítulo de número 32 e capítulo de número 33. Aqui estão os objetivos da lição de número 4. Né? Compreender que orar é nos comprometer com Deus. Né? Então, não há como você ter uma vida de oração sem compromisso com Deus. Compreender que as nossas orações precisam ser a expressão do nosso compromisso. Orar é se comprometer. E a oração é a expressão do nosso compromisso com Deus. E compreender que nossas orações precisam espelhar os propósitos de Deus. Você vai perceber muito presente isso na oração de Moisés com Deus, né? Diante do propósito que Deus tinha para aquele povo. Então, a nossa oração precisa realmente espelhar os propósitos de Deus. E o último objetivo da lição de hoje é desenvolver um ministério de intercessão em favor uns dos outros. Né? De interceder em favor do nosso povo, em favor da igreja, em favor do povo de Deus, da igreja do Senhor. Então, aí estão os objetivos, né, da lição de número 4. O texto áureo. Êxodo, capítulo 33, versículo de número 11, parte A. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Se você ler, né, a introdução da lição, que o nosso autor coloca muito bem, claro, né, na nossa literatura, na revista, tá bom? Você lê a introdução, o comentário que o autor faz, as abordagens, e se lê o texto de Êxodo 33, você vai perceber por que o texto diz que Moisés falava com o Senhor face a face, como quem fala com seu amigo. Ou seja, a liberdade que Moisés tinha de falar com Deus e até mesmo a ousadia, né? De falar com o Senhor, de conversar com o Senhor. Então, o texto áureo revela para nós esta verdade de alguém amigo de Deus, falando com Deus face a face.
A oração na vida de Moisés, principalmente perceber o comprometimento que Moisés tinha com Deus, né? Desde o chamado de Moisés lá em Midian, a partir dali, Moisés passa a ter um comprometimento com o Senhor. Então, a sua oração revelava comprometimento. E assim também deve ser a nossa oração, né, irmãos? Uma oração em que revela o nosso compromisso com Deus. Você tem estado comprometido com Deus? Talvez seja uma pergunta interessante para você responder, não é? À medida que temos o compromisso com Deus, esta mesma medida e intensidade é a nossa relação com o Senhor e a possibilidade de ter uma vida de oração com o Senhor. Dentro da visão do compromisso de Moisés com Deus, vamos perceber um encontro entre Deus e Moisés que durou longos 40 dias e 40 noites. Você pode imaginar isto, né? Moisés saiu do meio do seu povo, foi para o Monte Sinai, levando com ele Josué, lembram disso? Se você ler o texto, você vai perceber que Josué é que acompanhou Moisés, mas enquanto Moisés estava lá orando e falando com Deus, Josué estava à parte, não é? Naturalmente esperando e percebendo aquele momento de Moisés com o Senhor. E ali foram 40 dias e 40 noites conversando com o Senhor. Quando o Senhor vai produzir ali, não é, as leis nessa conversa com Moisés, que são os 10 mandamentos cravados na tábua de pedra, né? Você conhece muito bem este episódio. E Moisés vai ouvindo do Senhor aquilo que o Senhor tinha para o seu povo. Então foram 40 dias e 40 noites. Dado o compromisso que Moisés tinha com Deus, o seu comprometimento com Deus, né? E o nosso compromisso com Deus deve nos levar também a ter uma vida de oração plena com o Senhor, cada vez mais com o Senhor, ocupar tempo das nossas vidas com o Senhor. Após esse período de intensa oração, Moisés enfrentou um triste episódio. Lembram disso? E você lendo o texto, a lição e o texto, você vai ver que pelo tempo que Moisés estava lá no Monte Sinai, o povo não soube esperar e se corrompeu, fabricando ídolos ídolo para adoração, e quem foi usado para que isto acontecesse foi Arão, na verdade. E Moisés, então, depois que toma conhecimento desse episódio, ele tem este período intenso de oração, que o levou a interceder com veemência diante de Deus pelo seu povo. E é realmente importante e marcante e até impactante perceber esta experiência de Moisés com Deus na sua prática da oração. Pontos importantes aqui desta relação de Moisés e Deus na vida de oração. O povo que permanecia no deserto não conseguia suportar a ausência do seu líder por tanto tempo. Interessante, né? Permaneceu no deserto, viu tudo o que tinha acontecido, mas naquele momento houve um desespero, um desacerto no meio do povo. O povo então se voltou para Arão e pediu um Deus. Êxodo 32:1. E Arão, então, lhes deu um bezerro de ouro. Êxodo 32:24. A questão de Arão aqui é assunto para outro estudo, né? E não é este momento ainda que a gente vai estudar sobre Arão. Mas Arão era um artífice, tinha habilidade, não é? Então, diante da pressão do povo, Arão, então, usando das suas habilidades, deu um bezerro de ouro como resultado, né, das joias preciosas de ouro que foram arrecadados no meio do povo. Então, você confere isso exatamente no capítulo de número 32.
O povo, irmãos, ainda se sentia inseguro pelo fato de ter que andar com um Deus a quem eles não podiam ver. Eu acho que é exatamente isso que nós podemos perceber, né? Tanto que o povo aqui ainda não estava muito seguro daquilo que era o propósito de Deus. E eles tinham o costume de ver, ouvir de um povo, né? Em que tinham deuses fabricados, que podiam tocar, que podiam perceber, né? E eles não estavam muito seguros de andar com um Deus que não podia ver, nem tocar, e muito menos manipular, né? Muito menos isso. Porque Deus é soberano, ele não se deixa manipular, e não se deixa nem mesmo zombar, né? E muitos de que zombaram de Deus sofreram as suas consequências, como até hoje. E o povo estava, então, trocando o eu sou o que sou por um ídolo. Eu sou o que sou é uma referência ao Deus Todo-Poderoso, Senhor e Eterno, por um ídolo fabricado por mão de homens, né? Então, são pontos importantes aqui a destacar na lição, baseado no texto de Êxodo 32. Qual a resposta de Deus a esse episódio? 32:7 de Êxodo. A primeira coisa que Deus faz é medir o grau de comprometimento de Moisés, né? Então, naturalmente, aquele momento, aquela experiência entre Moisés e Deus tinha como objetivo que Moisés percebesse o seu grau de comprometimento, porque Deus já sabia, né? Mas colocou Moisés diante de uma prova. Deus está chamando Moisés para dentro do problema, ou seja, Moisés era líder do povo, então ele precisava estar inserido dentro do problema. E Moisés ia precisar se comprometer. Não é verdade? Como ajudar aquele povo se não houvesse compromisso com Deus? Então, essa experiência trouxe para nós esta lição de que nós podemos ser exemplo, podemos ser instrumento de Deus para um povo quando estamos comprometidos. Deus também tomou a decisão de compartilhar com Moisés a sua intenção de destruir aquele povo obstinado com as chamas da sua ira. Ou seja, é aquilo que disse, esse ponto muito semelhante com a experiência de Abraão em relação a Sodoma e Gomorra. Aqui Deus está, sentindo profundamente a sua tristeza diante de um povo que estava sendo conduzido por ele desviar-se de tal forma, não é? E Deus, então, se propõe a ajuizar aquele povo. E, sem dúvida, irmãos, há boas razões para acreditarmos que assim Deus estava claramente desafiando Moisés a orar. E foi exatamente o que aconteceu. Moisés orou. Então, diante daquele momento, né, Moisés se prostrou diante do Senhor e travou ali um momento de diálogo com Deus, de conversa com o Senhor, para que ambos, né, pudessem ajudar aquele povo ao restabelecimento. Importantes ensinos da oração de Moisés. Ensinos esses que precisam ser aplicados à nossa vida de oração também. Primeiro, nossas orações precisam ser a expressão do nosso comprometimento com Deus. Olha que coisa interessante, né? Nossas orações precisam ser a expressão do nosso comprometimento com Deus. Queridos, qual tem sido o seu comprometimento com o Senhor? Comprometimento no que se diz respeito à vida cristã, no que se diz respeito também ao desenvolvimento do seu dom, à obediência à voz do Senhor. Então, quando orarmos, é preciso que nossa oração expresse exatamente
este comprometimento que temos com Deus. Êxodo 32, versículo de número 22. Né? Eu vou abrir aqui o texto para que a gente possa ler. Né? Só um instante, eu estou abrindo aqui a palavra de Deus. Eu quero ler com você. Êxodo, capítulo de número 32. Aqui está, versículo de número também 32. Êxodo 32, 32 diz assim: Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, Senhor, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Olha o comprometimento de Moisés, né? Aqui no texto, se você percebe o texto, há um diálogo entre Deus e Moisés, onde Moisés diz: Senhor, lembra que o Senhor chamou este povo lá do Egito, que o Senhor fez a este povo. No sentido de que, não que ele quisesse persuadir a Deus, mas uma forma de, dele mesmo, mostrar o seu reconhecimento de que aquele povo estava diante ou era um povo escolhido para o cumprimento dos propósitos do Senhor. E neste texto, Moisés desafia o próprio Deus, né? Dá a impressão, essa impressão parece que nos assusta. Mas, quando lá no texto áureo nós lemos que Moisés falava face a face com Deus e como amigo, né, conversava com Deus, aqui, neste versículo, a gente percebe tamanha intimidade que Deus tinha com Moisés ao ponto de dizer assim. Então, irmãos, traduzindo na linguagem de hoje, é como se Moisés estivesse: Senhor, ou perdoa este povo ou apaga-me, né? Moisés pede não apenas para ser excluído, mas até mesmo ser esquecido, se aquele povo não fosse perdoado. E a resposta de Deus foi: riscarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Então não se tratava de Moisés, né? O Senhor estava se referindo àqueles que tinham pecado contra o Senhor. Né? Versículo de número 33, está logo adiante aqui, olha, 32, 33. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Aquele que pecar contra mim. Então, irmãos, o que a gente pode perceber neste episódio, nesta lição, né, é que nós podemos comparar as palavras de Moisés com as palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. O povo ainda não estava totalmente, não é, irmãos, preparados para entender o propósito de Deus. E esse momento de Moisés com Deus revelava o seu compromisso com o Senhor. E ele pedia que o Senhor perdoasse o povo. Então, se queremos ser usados por Deus e falar com Deus e ter resposta de Deus para nossas orações, necessário se faz, querido irmão e irmã, que tenhamos compromisso com Deus. Sejamos homens e mulheres, vidas cristãs comprometidas com Deus e com o seu reino. Segunda lição: nossas orações precisam espelhar o propósito de Deus. Não há como orar, né, sem levar em conta o propósito que Deus tem. Por isso, nós devemos sempre dizer para o Senhor que, acima das nossas intenções, nós desejamos que os propósitos do Senhor sejam cumpridos, sejam estabelecidos. Moisés intercede pelo povo e inicia aí, né, pela história da salvação. O que Moisés estava querendo dizer é que havia muita coisa em jogo e que simplesmente matar o povo no deserto seria jogar fora tudo o que havia sido feito até aquele dia. Ou seja, havia um propósito de Deus diante daquele povo.
E Moisés baseou a sua oração inteiramente nos propósitos de Deus. A nossa oração precisa sempre estar baseada no propósito de Deus, ou para a minha vida, ou para a vida da igreja, para a vida da minha família, para a vida de todos nós. Então ele fez isto, ele orou, e a sua oração estava inteiramente baseada no propósito de Deus, e não na tentativa de justificar o povo dos seus pecados. Não. Moisés não estava querendo ali justificar o povo pelo seu pecado, mas entendendo que é por meio daquele povo que Deus estaria, sem dúvida, estabelecendo o seu propósito. E Moisés, então, orou, implorando com base naquilo que Deus já havia feito e prometeu fazer. Ou seja, toda a experiência do deserto, toda a manifestação poderosa do Senhor, tudo que Deus prometeu, que tinha feito e que ainda ia fazer, Moisés estava levando em consideração estas coisas. E a oração de Moisés, então, tocou o coração de Deus. E aplacou, né, a ira de Deus, diz a palavra. E aqui também nós podemos ver a figura de Jesus, né, como intercessor. Romanos 8, 33 a 35, 38 e 39, o apóstolo Paulo fala deste que intercede por nós, pecadores, diante do Senhor. Então, essa relação, né, da nossa oração com Deus precisa ser considerada os propósitos de Deus. Primeiro, para a salvação de um povo. E segundo, para a edificação de vidas no altar do Senhor. O que a gente pode perceber desse texto como conexão para as nossas vidas? Primeiro, refletir. Refletir que somos constantemente tentados a trocar Deus, o Deus verdadeiro, e a sua vontade por ídolos mais identificados como os nossos planos e desejos. Mas como assim, pastor? Eu sou crente, né? Ídolo é qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida, meu irmão. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida torna-se um ídolo. Pode não ser aquele ídolo fabricado, né, que figure alguma pessoa do passado que tem sido reverenciada por alguns, né, ao longo da história da humanidade. E hoje ainda existe. Mas qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida é considerado um ídolo. E muitas vezes nós trocamos Deus para praticar a nossa própria vontade. Quando nós trocamos Deus para praticar a nossa própria vontade, é uma forma de idolatrar a nossa vontade. E a gente precisa estar atento para com estas coisas, né? Nós queremos que os nossos desejos sejam feitos ou os desejos de Deus. Né? É como o povo hebreu pôde ser, né, trocar o eu sou o que eu sou por um ídolo. Como é que ele pôde fazer isso? Esse Deus que mostrou que por muito tempo caminhou na presença do Senhor, viu as maravilhas que o Senhor tinha operado, viu todo o poder de Deus manifestado e como pôde trocar? Ora, muitos hoje ainda trocam Deus pelo seu próprio ídolo, pela sua própria vontade. Então, percebemos aqui um alerta. Qual é o alerta? Alerta que nós precisamos conhecer o Filho de Deus como nosso Senhor e Salvador, que traz profundas implicações para a maneira como nós vivemos. E Deus espera, né, que o seu povo viva à altura da revelação que recebeu. Este é o alerta, né? Deus nos alcançou por Jesus Cristo e espera que eu e você possamos viver à altura da revelação que recebemos. Possamos viver à altura dos ensinos, né, sagrados da palavra dele que recebemos com a nossa conversão. Então, aí está, né, lições do texto, da lição de hoje, que são aplicadas às nossas vidas, e isto precisa ser a minha e a sua experiência enquanto servos do Senhor. Então, irmãos, para terminar, uma coisa que nós precisamos saber, né, que nós pertencemos ao Senhor e Ele intercede por nós. João 17 nos mostra Deus intercedendo por nós desde o passado.
E a palavra de Deus, né, ainda diz que Deus também intercede por nós em todo tempo. Jesus nos convida a nos unir a Ele no compromisso com o povo de Deus. Nós somos convidados, né, a estarmos com o Senhor, comprometidos com o Senhor. Orar, então, é nos comprometer. Ok? Orar é nos comprometer. Orar é assumir riscos. Abraão assumiu o risco de interceder por um povo que, se houvesse ali no meio de Sodoma e Gomorra, não é? Pessoas que estavam justificadas em Cristo fossem poupadas. Naturalmente, nós aprendemos na lição passada que havia um propósito voltado para o seu sobrinho. Moisés assumiu o risco de interceder por um povo que ele sabia que tinha desobedecido, mas assumiu o risco. E Deus pôde ouvir a oração tanto de Abraão como também de Moisés. Então, irmãos, orar é estarmos comprometidos com o Senhor e saber que Ele pode cumprir as palavras, cumprir a vontade dEle através de nós. O autor da lição diz que há uma definição de Dallas, né, que ele acha muito interessante. E eu quero reproduzir aqui para o irmão. Dallas, ele diz assim: oração é uma conversa com Deus a respeito das coisas que fazemos juntos. Olha que coisa linda, não é? Primeiro está aqui a definição que desde a primeira lição a gente tem entendido como verdadeira. Oração é conversa com Deus. Agora, conversa de Deus a respeito das coisas que fazemos juntos. Olha só. Não são as coisas que você faz sozinho. E não são coisas que Deus faz sozinho. Ele até pode fazer sozinho, mas Ele quer fazer conosco. E nem tampouco nós devemos fazer sozinho, devemos fazer com Deus. Não é? Então, travarmos com Deus, conversarmos com Ele, pedir a sua direção e o seu cuidado, para que juntos caminhemos no cumprimento dos propósitos do Senhor, né? Para que um povo possa ser totalmente comprometido com o Senhor. Então, oração é comprometer-se com Deus. Nessa atividade suplemento, desde a primeira lição, né, nós estamos galgando aqui cada dia um degrauzinho com motivos importantes para a oração, até chegarmos lá no 13º, ou seja, abrindo espaço para a nossa oração com Deus. E hoje, então, o desafio é orar pelos missionários, orar pelos militares, homens que cuidam, né, que devem cuidar da segurança de nosso país, dos nossos estados e municípios, para que sejam homens realmente verdadeiros, com boa índole, e que sejam protegidos no seu trabalho. Orar por pessoas que estão em asilos. E como, né, nós precisamos orar por essas pessoas idosas. E orar pelos idosos, de uma forma geral. E muitos não estão no asilo, mas estão em suas casas, principalmente neste tempo difícil. E orar também pelos meus colegas de trabalho, né? Ore pelo seu colega de trabalho, para que ele seja alcançado pelo testemunho da sua fé, do evangelho que você crê. Então, estes são os motivos de oração para nós hoje. Então, querido irmão, querida irmã, aí está a lição de número 4, e que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha uma vida comprometida com Deus para que possa orar e conversar com Deus, ser ouvido por Deus, ouvida por Deus e ter a resposta de Deus ao seu clamor. Vamos orar? Ó Deus querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de falar com o Senhor. Hoje queremos orar pelos missionários. Cuida deles, ó Deus. Cuida no cumprimento da sua missão de pregar o Evangelho. Sê com eles, que sejam revestidos pelo teu amor e teu poder. Oramos também, ó Deus, por aqueles que cuidam da segurança de nosso país, dos nossos estados, dos nossos municípios, das nossas cidades, ó Deus querido.
Que sejam homens também comprometidos com a verdade, com a integridade. Guarda-os, ó Deus, e livra-os do mal, da violência. Ó Deus, cuide também para que aqueles que têm sido levados pela maldade sejam convertidos ao Senhor. Ó Deus, cuida também dos idosos que estão nos asilos ou em suas casas e que precisam dos seus cuidados. E neste tempo difícil, ó Deus, quantos têm sido acometidos de doença, principalmente por esta pandemia que em pleno século XXI estamos vivendo no Brasil e no mundo. Ó Deus querido, neste ano de 2020, um ano difícil, ó Deus, na área da saúde do nosso país e das nações ao redor do mundo. Cuida, Senhor, das nossas igrejas que precisam tomar decisões importantes nos dias futuros. Dirige as nossas igrejas, dirige as nossas vidas. Cuida daqueles que governam a nossa pátria e as nações ao redor do mundo. Ó Deus querido, obrigado pela oportunidade de falar com o Senhor e que a cada dia estejamos comprometidos com o teu reino para ouvir do Senhor a resposta ao nosso clamor. Obrigado, Deus, por mais esta lição. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Quero lembrar a você que a cada domingo na Igreja Batista Segunda de Fragoso, às 9 horas da manhã, enquanto persistimos nesse momento de isolamento, distante do templo, mas servindo ao Senhor através da mídia, estamos realizando a nossa EBD online. E se você ainda não participou, experimente participar. Tremendamente importante e edificante. Deus abençoe, então, o irmão, e até a próxima lição de número 5, estaremos juntos. E Deus, portanto, nos abençoe. Amém? Amém.